lançamento oblíquo, tá? Uma parte de balística, continuação da aula de lançamento horizontal, depois lançamento oblíquo. Vamos lá. Pessoal, imagina só uma esfera que vai ser lançada formando um certo ângulo com a horizontal ou com a vertical. Ou seja, um lançamento oblíquo, tá? Então eu tenho minha velocidade inicial, que eu chamei de V0. Essa velocidade forma um certo ângulo com a horizontal, com o nosso solo, chamei de ângulo θ. E aí, nessa linha pontilhada, temos a trajetória dessa esfera. Esse ponto, a esfera está no ponto mais alto, e aqui ela retorna ao solo. Com isso, essa esfera obteve um alcance na direção horizontal e também tivemos uma altura máxima nessa trajetória, né? Então, todo lançamento oblíquo, ela vai fazer isso daqui. Então, nós temos dois pontos aí. Nós vamos sempre encontrar um alcance máximo na linha horizontal, pode chamar de A, ΔS ou D de distância mesmo, tá? Na linha horizontal. E também sempre vamos encontrar um ponto em que essa esfera vai atingir a altura máxima, ok? Ela saiu daqui, ela vai parará, piriri, pororó, pururu, ok? Fechando a sua trajetória. Então, um dos pontos que nós vamos ter que calcular, os exercícios sempre vai cobrar, é qual foi o alcance obtido nesse lançamento, ou qual a altura máxima em que essa esfera conseguiu atingir nesse lançamento. Mas, antes de chegar nessas duas possíveis perguntas, nós temos que seguir alguns passos. Pessoal, primeiro passo que o Paulinho sugere a vocês é fazer a decomposição dessa velocidade. Nós sabemos decompor, início da aula de vetores. Então, se eu tenho um vetor inclinado, lembre-se, todo vetor inclinado, ele tem quantas componentes? Duas. Uma na direção horizontal, outra na direção vertical, ok? E essas componentes, elas sempre têm uma inclinação com a horizontal ou com a vertical, ok? E aí vai depender do enunciado se o ângulo θ está aqui ou o ângulo θ vai estar aqui, beleza? Então, nosso primeiro passo é fazer decomposição. Ah, Paulinho, eu lembro da decomposição. Muito bem. Então, olha lá, galerinha. Como é que a gente vai decompor esse vetor velocidade? Eu pergunto, primeiro passo aqui, ó. Fiz a decomposição vetorial. V0x. Esse cara é o V0. Então, eu vou chamar esse aqui de V0 na direção de x. Então, eu chamo de V0x. Esse carinha aqui, esse vetor velocidade, está na direção vertical. E se ele está na direção vertical, eu vou chamar de V0y. Lembrando que as componentes faz parte do nosso vetor. É uma parte do nosso vetor, ok? E aqui, eu coloquei na nossa figura que o ângulo θ está sendo com o V0x. Então, nosso primeiro passo, que é decompor a velocidade, eu vou pegar o V0x. O V0x está com um ângulo θ? Pessoal, se ele está com um ângulo θ, então, ó, V0x faz parte de V0 com um ângulo θ cosseno, ok? Já o V0y, ele está sem o ângulo θ. Então, peraí, V0y, ele faz parte do nosso vetor V0, só que sem o ângulo θ.
sem seno com cosseno, ok? Paulinho, oi, da onde você tirou essa ideia de seno e cosseno? Pessoal, vamos lá, ó, relembrando, temos nosso vetor V0, temos nossa componente V0x, nossa componente V0y está aqui, eu arrasto ela para cá e fecho um triângulo retângulo, ok? E aí a gente tem a relação de seno e cosseno. Cadê o ângulo? O ângulo θ está aqui, V0 e V0x. Se eu lembrar da relação trigonométrica seno e cosseno, eu tenho que seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então é V0y sobre V0. Olha aí onde eu cheguei. Isolo V0y. É V0 seno de θ. Ok? Se eu pego a relação do cosseno θ, eu tenho o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, V0x sobre V0, ok? E aí, vamos encontrar o V0x é V0 cosseno de θ. Ah, Paulinho, que legal! Então eu posso decorar. V0x é cosseno, V0y é seno. Não, você não pode decorar, porque o ângulo nem sempre vai estar na horizontal, ok? Se eu coloco o ângulo na vertical, aí muda. O seno vem para cá, o cosseno vem para cá. Então, se eu coloco o θ aqui no V0y, quem vai estar com o ângulo é o V0y. Então, ele vai ser V0 cosseno θ. Ficou claro isso? Se eu venho para cá, o meu V0x, ele fica sem o ângulo. Então, por favor, não decore isso. Tá legal? Não decore que V0x é cosseno, V0y é seno. Eu não posso fazer isso. Isso não é uma regra, ok? O que você tem que lembrar é o seguinte: tá com um ângulo? Cosseno. Tá sem um ângulo? Seno. Fechou, galerinha? Bom, primeiro passo realizado, tá aqui, decompus a força, agora fica tranquilo. Qual é o próximo passo, Paulinho? Bom, é encontrar o alcance ou altura máxima. Vamos lá para a gente encontrar o alcance? Para a gente obter esse alcance, pessoal, vamos lá. Ele está na linha horizontal. O alcance está nessa linha horizontal. E esse movimento da linha horizontal, ele é um movimento uniforme. Pois não tem ninguém puxando ele para frente, não tem ninguém segurando essa esfera. E a gente sempre tem uma relação aí de aceleração com força. Se eu falo que tem alguém puxando, segundo a lei de Newton, a gente vai falar lá na frente, né? A equaçãozinha força, meu amor. E aí vemos que força e aceleração, ela tem uma relação direta, tá? Então, se eu aplicar uma força, ele provoca uma aceleração. Então, tem alguém puxando ele na horizontal? Não. Então, não tem aceleração. Tem alguém segurando ele na horizontal? Não. Também não. Então, não tem aceleração. Se não tem aceleração, nosso movimento é um movimento
uniforme. E a equaçãozinha do movimento uniforme? Ah, como ela é conhecida. Deus vê tudo. Nossa, Paulinho, desde o começo do ano a gente fala dessa equação, né? Para vocês verem, tá? Quem que é a distância na linha horizontal? O alcance, pessoal. O alcance que o exercício está pedindo, tá? E a velocidade? É em qual direção? Horizontal. Então não é o meu V0, é o meu V0 x. Então venho cá, V0 x. E esse tempo? Gente, é o tempo que ele vai atingir a extremidade de lá, que ele vai alcançar esse ponto. Ou seja, é o tempo de subida mais o tempo que ele demora para descer. Ou seja, é o tempo de voo, é o tempo que ele está no ar, pessoal. Então eu coloco aqui, ó, tempo de voo. Lembrando que esse tempo de voo é simplesmente um tempo de subida mais o tempo de descida. Tá legal? Pronto, acabou. Movimento uniforme só tem essa equação, tá? Já na linha vertical, analisando a nossa linha vertical, eu consigo calcular, analisar nossa altura máxima. Linha vertical, altura. Linha horizontal, alcance. Então, na linha vertical, eu vou poder calcular a minha altura. Ah, que legal, Paulinho. Então, que movimento que é na vertical? Gente, percebeu que quando eu lanço alguma coisa para cima, esse objeto, ele vai diminuindo a velocidade, ele sobe, e aí nesse movimento, no ponto mais alto, o que acontece com a velocidade dele? Ele para de subir. Se ele para, o que provocou essa diminuição da velocidade? Uma aceleração da gravidade. Então, pessoal, se tem uma aceleração, quer dizer que tem alguém puxando. E quem está puxando? É a Terra. A Terra puxa o corpo, ok? A Terra puxa o corpo para baixo, para o centro da Terra. Tá legal? Então eu tenho uma aceleração que está no sentido contrário do movimento. A esfera quer subir, mas tem alguém puxando para baixo, provoca uma diminuição na velocidade. Diminuição na velocidade, em qual direção que eu estou falando? Do V0Y, ok? Aí ele vai parando de subir. Aqui não, ele está sempre andando. Chega aqui, ele para de subir. Se ele para de subir, nesse ponto mais alto, quanto que vale meu V0Y? Opa, perdoa, V0Y não. Errou! Meu VY, ele vale 0. Porque ele parou de subir, pessoal. Tá legal? E aí ele parou de subir, joga alguma coisa para cima, ele começa a cair. Por que ele cai? Tem alguém puxando ele para baixo. Essa pessoa não para de puxar ele para baixo. A Terra. E aí provoca uma aceleração da gravidade. E aí essa esfera começa a aumentar a velocidade até tocar o solo. Então, se eu abandono alguma coisa aqui, pessoal, olha lá, ok? Ele cai aumentando a sua velocidade. Beleza quanto a isso? Então, que tipo de movimento que eu tenho na linha vertical? Seria um movimento uniforme? Não. Seria um movimento uniformemente variado. Esse é o nosso movimento. E aí, no movimento uniformemente variado, né, tiozinho, eu tenho 3 equações. Equação 1, equação horária do espaço. Depois eu posso chamar de equação 2, não importando a ordem. A equação horária da velocidade. E chamando de equação 3, eu tenho a equação de
Torricelli, a equação que é independente do tempo, tá? Sorvetão, vovô e vovó ainda tenta, vovô e vovó, os dois andam de skate. Então olha lá, sorvetão. Vovô anda, velocidade, vovô ainda tenta, vovô. Agora, eita Paulinho, vovô, que tá ao quadrado, né? Vovô, vovó, os dois andam de skate, beleza? Lembra que no lançamento horizontal a gente trabalhou da mesma coisa, as mesmas equações, tá? E aí, a diferença é que no lançamento horizontal isso aqui tudo era zero, lembra? Que a equação ficou mais fácil, né? Aqui não, o meu V0Y ele é zero, pessoal? Não, se fosse zero ele não ia subir, ok? Então ele tem uma velocidade. O que é zero é no ponto mais alto, porque ele para de subir. Tá ok? Então isso é zero. Se você adota essa velocidade inicial de y positivo, lembrando que minha gravidade vai ser negativa. Tá ok? E aí você consegue umas novas equações, isolando o V0y para cá, isolando o V0y para cá. E essa daqui você mantém normal. Tá legal? Beleza, Paulinho, mas vamos calcular essa altura máxima? O que a gente pode calcular aí nessa linha vertical, através dessas equações? Ah, pessoal, vem comigo. Vamos começar pelo mais fácil, né? Eu tenho tempo de subida, não tem? A esfera não vai demorar para subir um certo tempo? Se ela vai demorar para subir um certo tempo, olha, as informações que eu tenho a velocidade no ponto mais alto, é zero. Eu vou ter uma velocidade inicial de y. Então fica fácil eu encontrar o tempo de subida. Olha lá, deixa eu isolar o tempo aqui de subida. Vem para cá, vai ficar, quem que é a aceleração? Não é da gravidade? Então vai ficar G tempo de subida é igual V0Y. Ok? Isolando o tempo de subida, gravidade está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Pessoal, se vocês lembrarem um pouquinho do lançamento horizontal e da nossa queda livre, a gente vai lembrar fácil isso. Lembra quando o tempo de subida, quando o tempo de queda no movimento vertical era de 3 segundos, ele atingiu uma certa velocidade. Se o tempo era 3, a velocidade era 30. Se o tempo é 4, a velocidade é 40. Se o tempo é 10, a velocidade é 100. Por quê? Tudo por conta desse cidadão aqui, o significado da gravidade. Como a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a cada 1 segundo que passa, essa velocidade diminui 10 na subida e aumenta 10 na descida. A cada 1 segundo, a velocidade vai variar, vai diminuir ou vai aumentar. Então, podemos dizer que a velocidade nesse trajeto faz o quê? Diminui em módulo, ok? E nesse trajeto, a velocidade aumenta. Tá
contra a aceleração, está a favor da aceleração.